why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Ela não era um personagem na história dele, um ser humano com um rosto, planos, com a suposição razoável de que aquele dia terminaria diferente. Mas dentro da lógica do trem-bala, dentro da velocidade que ele usava como anestesia, ela foi geometria. Tava no lugar errado, no ângulo errado e no momento errado. E ele não parou. Não parou porque era um covarde, porque o V, o ego, a VOT, os contratos e a marca tinham construído ao redor dele uma armadura tão espessa que a realidade do outro simplesmente não conseguia penetrar. Você quer um autógrafo, é isso? Ninguém tinha rosto pra ele. E um homem que não enxerga o rosto do outro não é um vilão. É um homem que se perdeu dentro de si mesmo. O uso contínuo do V que deixava ele rápido transformou o coração dele em uma bola de carne pesada demais dentro do peito. Mas o coração que quase parou não era o dele. Isso importa mais do que parece. Quando o trem-bala precisou de um transplante, o órgão que manteve ele vivo veio de um homem que tinha convicções opostas de tudo que Reginald Franklin dizia representar. Um racista. Um homem que teria cruzado a rua para evitar Franklin numa calçada. Eu só vejo o crime. É como um gesto de compromisso com o crime. Eu peço desculpas se algumas das minhas declarações foram interpretadas como racistas. Podem perguntar aos meus amigos. Muitos deles são negros, como o trem-bala. Ei, Falcão Azul! Não se mete comigo! Cala a boca, porra! Espertinhas! Espertas! Cala a boca, porra! Sai da minha frente! Nate! Nate! E o coração desse homem agora batia dentro do peito do trem-bala. Parece que vocês duas estavam realmente fazendo as pazes. Então você vai adorar isso. O Falcão Azul vai viver porque você tá com o coração dele. Existe um conceito chamado de angústia. Não no sentido popular, não ansiedade cotidiana, não nervosismo que você sente antes de uma reunião. A angústia heideggeriana é mais fundamental. É o momento em que o chão desaparece. Que você sente que não tem mais onde se segurar, em que as estruturas que você usava para não precisar se perguntar quem você é, simplesmente param de funcionar. Para a maioria das pessoas, esse momento chega com a morte de alguém próximo, com uma doença ou com o fim de algo que parecia permanente. Pro trem-bala chegou com um coração que não era dele, batendo dentro de um peito que ele tinha vendido pra VOT anos antes. A VOT tinha transformado Franklin num produto, e produtos não têm angústia. Produtos têm métricas, seguidores, audiência, aprovação, renovação de contrato. A autenticidade é inimiga do produto, porque a autenticidade é imprevisível, é inconveniente e às vezes é feia. Então ele tinha aprendido a não ser autêntico. Aprendido a correr, literalmente e figurativamente, de qualquer coisa que exigisse que ele parasse e se perguntasse: quem eu sou quando não tenho uma câmera? A resposta por muito tempo era aterrorizante demais para encarar, mas o coração pesado tem uma forma de forçar a conversa. Abre a porta. Confirmado. Ambulância enviada. Saindo nesse momento. Ei!
consciência do trem-bala começou a cobrar com força tudo o que ele fazia, misturado com todos aqueles lixos da VOTS. No fundo, ele sabia que toda aquela merda não era pra ele. Existe uma distinção que raramente conseguem capturar sem estragar. A diferença entre fazer a coisa certa porque alguém tá olhando e fazer a coisa certa no escuro. A segunda é aterrorizante, de um jeito que a primeira nunca é. Porque quando ninguém tá olhando, o ato não te dá nada em troca. Não tem like, não tem reconhecimento, não tem a confirmação de que você é quem você quer ser. Você age e o silêncio responde. E você precisa decidir se isso é o suficiente. Já vi dezenas de pessoas que na frente de câmera são santos, mas quando desligam elas, viram demônios. O Trem-bala passou meses sendo esse personagem, passando informações, trabalhando nas sombras, sabendo que se fosse descoberto, não existiria escudo de reputação no mundo que protegeria ele do maníaco do Pátria. E em algum momento ele começou a ver o que é ser um verdadeiro herói. Sabe, quando eu te carreguei pro pronto-socorro, tinha um moleque lá. Com os olhinhos, tipo... Eu não acredito. Olhando pra mim... Como se eu fosse um herói. Nada de fãs gritando, nem câmeras. Ninguém nem viu. Tirando esse moleque. E essa foi a melhor coisa que eu já fiz na VOD. Porque foi a primeira vez que eu não me odiei. Graças a você. Levinas, o filósofo, construiu sua ética em torno de um conceito aparentemente simples: o rosto do outro. Esse cara dizia que a ética não começa com princípios abstratos ou com cálculos de consequências. Ela começa no momento em que você olha para outra pessoa e reconhece, sem argumentação, que ela é vulnerável, que ela pode ser destruída e que você tem uma responsabilidade diante disso. Na primeira temporada, Robin não tinha rosto pro trem-bala. Ela era geometria num corredor. O trabalho silencioso da quarta temporada foi, em essência, o processo do Franklin aprendendo a ver rostos de novo. Não de forma dramática, não numa cena de epifania com música crescendo, mas no acúmulo lento e ingrato de escolhas que não tinham plateia. Cada informação entregue era uma tentativa de pagar uma dívida que não podia ser paga. A Robin continuava morta, Hughie carregava aquilo, o passado não se desfazia. Mas o homem podia mudar. E a mudança mais honesta não é a que resolve tudo, é a que não pede resolução, é a que acontece mesmo sabendo que não vai apagar o que foi feito. Agora eu preciso desacelerar com você, porque o que acontece a seguir dura menos de um segundo no tempo da história, e é o segundo mais importante da vida desse cara. O Pátria tá atrás dele. Dentro da psicologia do trem-bala, ele é a personificação de tudo que aprisionou ele a vida inteira. É a VOT no seu estado mais puro e mais violento. Fugir do Capitão Pátria não é só uma perseguição física. É Franklin tentando escapar pela última vez da estrutura que definiu a sua vida inteira. Cada milissegundo conta, e ele sabe disso melhor do que ninguém. A velocidade foi seu único trunfo real. Sempre. E agora ela é a única coisa entre ele e a morte. E então... uma mulher. Anônima, sem nome, sem história. Só uma pessoa num lugar que ela não deveria estar naquele momento. Cruzando uma trajetória que ela desconhece completamente. E é aqui onde Levinas entra não como teoria, mas como física. Trem-bala enxergou o rosto dela. Não metaforicamente, num nível que o corpo registra antes da mente formular qualquer pensamento. Ele viu ela como vulnerável. Como alguém que podia ser destruída, e a responsabilidade nasceu ali. Nessa fração de segundo, sem argumentação, sem processo, sem tempo para deliberar. E ele desviou. Finalmente conseguiram pegar o trem-bala.
É fim da linha, garoto. Você é insignificante. Sério? Sério? Você é só essa roupinha. Sem esses seus poderes. Você é o quê, hã? Ridículo. Fraco. Um chorão fracassado e inútil. É aqui que eu percebi que essa trajetória é absurda, a personificação da redenção. O homem que destruiu uma vida, agora sacrificando tudo por uma desconhecida. Mas esse desvio durou tempo suficiente para o Pátria alcançar ele. Tempo suficiente para que a física, a mesma física que matou a Robin anos atrás, trabalhasse contra ele agora. Reginald Franklin sabia, no nível em que o corpo sabe as coisas antes da mente, que desviar tinha um custo. Ele não calculou, não pesou prós e contras, não pensou na Robin explicitamente, ou em redenção, ou em poesia. Ele só não conseguiu mais não ver o rosto na frente dele. Nietzsche, no conceito do eterno retorno, propõe uma das perguntas mais perturbadoras da filosofia. E se você tivesse que viver tudo de novo, exatamente igual, infinitas vezes? Cada escolha, cada covardia, cada momento que você não parou quando deveria. Tudo repetido eternamente. A resposta que Nietzsche buscava não era desespero, era o amor fati, o amor ao destino, a capacidade de abraçar tão completamente quem você é e o que você escolhe que você diria sim para a repetição infinita. A vida do trem-bala foi até então a repetição de um padrão: correr, não parar, não ver, não responsabilizar. Então a vida colocou ele de volta no mesmo corredor, com a mesma escolha, uma pessoa vulnerável no caminho, uma fração de segundo, a velocidade como opção. Irônico, mas dessa vez ele respondeu diferente. E respondendo diferente, ele quebrou o ciclo. Não salvou a Robin, isso nunca seria possível, mas salvou o que foi enterrado há anos, a capacidade de ser responsável por outro ser humano, mesmo quando essa responsabilidade custa algo real. Existe uma narrativa que nós, como audiência, fomos treinados a esperar. O personagem que errou no passado se redime, paga a dívida, salva alguém e sobrevive para carregar o peso da própria transformação. Transformado, mas vivo, disponível para a sequência. The Boys não fez isso com o trem-bala. E eu argumento que foi a escolha mais honesta que a série poderia ter feito. Porque a redenção que deixa o personagem vivo é, em alguma medida, uma redenção que ainda serve o personagem. Ele fez o bem e ganhou mais tempo. A narrativa ainda é sobre ele. O peso moral ainda é gerenciável, você age bem e a vida continua, e talvez fique melhor. O que aconteceu com o trem-bala foi diferente, ele fez a escolha certa e morreu por causa dela. Não apesar dela, mas por causa dela. O desvio foi a causa direta da morte. Isso é o que significa ser humano num sentido que vai além do biológico. Animais fogem do predador, instinto de sobrevivência não tem filosofia, ele tem direção e a direção é sempre a mesma, continuar vivo. Desviar da mulher num caminho, num nível puramente instintivo, era o comportamento errado, era trocar velocidade por ética numa situação onde velocidade era sobrevivência. Mas ele trocou. Não morreu porque foi fraco, essa é a leitura mais fácil e mais errada. Ele morreu porque finalmente se tornou forte o suficiente para carregar o peso de ser humano. E a humanidade, quando exercida no seu nível mais fundamental, não vem com garantia de sobrevivência. A Robin tinha carregado esse peso a vida inteira, estava numa calçada, existia. Era uma pessoa num mundo que às vezes é atravessado por coisas velozes demais. Trem-bala tinha sido essa coisa veloz demais. Mas no final da vida, ele escolheu ser a calçada. Existe uma palavra em português que eu sempre achei carregada demais do que parece. Desvio. Desvio é um erro. Desvio é o caminho que não deveria ser tomado. Desvio é quando você sai da rota.
Mas desvio também é o gesto que salva, é a curva que evita o impacto, é a escolha de não seguir em linha reta quando a linha reta destrói. Trem-bala passou a vida sendo a linha reta, velocidade como direção, ego como combustível, a VOT como destino. No último segundo da vida, ele foi o desvio. Eu penso às vezes em todas as histórias que a gente conta sobre velocidade, que ela é poder, que ela é liberdade, que o homem mais rápido sempre sai na frente, e chegar primeiro é o que importa. Depois eu penso na história de The Boys, na Robin, na calçada, no som que abre esse vídeo, e penso que talvez o ato mais radical que um ser humano pode fazer, num mundo construído em torno da eficiência, da velocidade, da performance constante de que você tá indo rápido o suficiente, seja parar. Não parar pra descansar, não parar pra se reposicionar, parar porque tem um rosto na frente de você. E esse rosto é frágil, você é a única coisa, a única pessoa, naquele segundo com o poder de fazer a diferença entre o rosto continuar existindo, ou não. Reginald Franklin demorou uma vida inteira pra fazer essa parada, mas fez.